Vamos começar a aula 12 de História. Vamos começar a aula 12 de História exatamente para terminar 8h40. Brasil, República. Através de militares, os republicanos chegaram ao poder. Os militares deram um golpe, isto é, retiraram o imperador do governo à força, ameaçando usar as armas. O golpe começou a ser preparado depois que, em meados de 1889, o governo propôs uma série de mudanças ao parlamento. Ampliar o direito de voto, instituir o voto secreto, número proporcional de deputados provinciais, maior autonomia administrativa das províncias, casamento civil, fim de senadores vitalícios e eleição direta dos presidentes das províncias com aprovação do imperador. As propostas não agradaram aos conservadores e republicanos. As mudanças poderiam ser aprovadas com facilidade, pois a maioria dos deputados eram favoráveis ao governo. Mas elas diminuíram a influência dos fazendeiros que procuravam controlar ao máximo a eleição e o Congresso. Liderado por Marechal Deodoro da Fonseca, ministro de guerra, os militares se amotinaram na manhã de 15 de novembro de 1889, cercando a sede do Ministério da Guerra e exigindo a renúncia do presidente do Conselho do Ministro, Visconde de Ouro Preto. Ele tentou reagir ao seco, mas não foi obedecido pelos oficiais, simpático a Deodoro. Sem condição de reagir, o Visconde aceitou a exigência. Depois de formar-se um governo provisório, presidido por Deodoro, a família imperial foi forçada a deixar o Brasil e embarcou para a Europa na madrugada de 17 de novembro de 1889. A Constituição de 1891. A Constituição de 1891. Os políticos civis republicanos temiam que a presidência de Deodoro da Fonseca se transformasse numa ditadura militar e trataram de convocar a eleição da Assembleia Constituinte, que elaboraria uma nova Constituição ao Brasil. No dia 24 de fevereiro de 1891, após muita discussão, o projeto da Constituição, escrito por uma comissão, foi aprovada pela Assembleia. Portanto, 24 de fevereiro de 1891. A primeira Constituição do Brasil republicano era parecida com a dos Estados Unidos da América. Ela estabelecia o sistema federativo, ou seja, o Brasil passaria a ser federação. O Brasil passaria a ser federação. As antigas províncias agora passavam a ser Estados Unidos sob um governo central, com sede no Rio de Janeiro, mas com autonomia para uma série de iniciativas. Estados Unidos do Brasil, Estados Unidos do Brasil, com a capital no Rio de Janeiro. Quanto ao governo federal, a Constituição lhe reservava, entre outras coisas, a criação de impostos de importação.
a organização e o comando do Exército e da Marinha, e o poder de intervir nos estados para manter a ordem. A autonomia dos estados era importante, sobretudo para cobrar impostos e fazer empréstimos. Para os grandes produtores de café de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, essa autonomia lhe facilitava obter dinheiro para valorizar o produto e fonte de renda para manter-se menos dependente das verbas federais. O texto constitucional garantiu o direito à liberdade, à segurança, à propriedade. Acabou com a pena de morte e separou a Igreja do Estado. O governo deixou de ter uma religião oficial e não poderia mais intervir em assuntos religiosos. Portanto, os estados, que eram grandes produtores de café, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, portanto, tinha autonomia. Tinha autonomia para decidir como agir. O direito de voto foi concedido a todos os homens alfabetizados maiores de 21 anos. Embora não fosse proibido expressamente, o voto da mulher não estava previsto na Constituição de 1891. Portanto, o voto do homem aos 21 anos. Portanto, a mulher ainda não tinha o direito ao voto. Analfabetos, mendigos e soldados não poderiam ser eleitores. Por outro lado, o voto não era obrigatório. Tudo isso fazia com que o número de eleitores fosse muito pequeno e o poder político continuasse nas mãos dos mais ricos. A primeira presidência de Deodoro a Floriano. A Constituição estabelecia que o primeiro presidente e seu vice seriam eleitos pelo Congresso Nacional. A eleição indireta se deu no dia 25 de fevereiro de 1891. Então, 25 de 2, 1891. Seria o Congresso faria a eleição indireta. Eleição indireta pelo Congresso. Os vencedores foram Deodoro da Fonseca, seu vice Floriano Peixoto. Portanto, estava formado o primeiro governo republicano. O ano de 1891 iniciou com grave crise econômica e com a desvalorização da moeda brasileira. Empresas e bancos faliam e o custo de vida subia velozmente. Nessa época, Rui Barbosa era o ministro da Fazenda. Portanto, ministro da Fazenda é exatamente o famoso Rui Barbosa. Então vejamos, ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Para enfrentar a situação, Deodoro pretendia aumentar seus poderes e colocou no governo antigos políticos do Império, o que levantou suspeita entre os republicanos. O presidente tentava pôr em prática aquela ideia de um governo forte e centralizado que os militares tanto defendiam. Como o Congresso se opôs a essa tentativa, Deodoro fechou no dia 3 de novembro de 1891. Portanto, 3 de novembro de 1891, fechou o Congresso. Vê-se que esse tipo de medida não é a medida correta. Com promessa de convocar novas eleições para breve, promoveu uma reforma constitucional. Porém, sem apoio das Forças Armadas e pressionado por civis,
Marechal renunciou no dia 23 de novembro de 1891. Portanto, 23 de 11 de 1891, renunciou. Não encontrou apoio das Forças Armadas e acabou tendo de renunciar. Com a renúncia de Deodoro, assumiu o vice-presidente Marechal Floriano Peixoto, que teve que buscar apoio decisivo da liderança política de São Paulo. Após o fim de mandato de Floriano, o governo ficou definitivamente nas mãos dos civis e da elite cafeeira de Minas e São Paulo. E aí vamos entrar na política do café com leite. Minas e São Paulo. A política dos governadores. Em 1º de março de 1894, o paulista Prudente de Moraes foi eleito presidente da República. Paulista Prudente de Moraes. Prudente de Moraes foi eleito presidente da República. A não ser pelo breve período de 1910 a 1914, quando governou o Marechal Hermes da Fonseca, os militares não voltaram a ocupar a presidência durante a República Velha. Com Campos Sales, outro paulista, que os grandes proprietários arranjaram a república de maneira que desejavam. Para isso foi preciso resolver algumas questões. Campos Sales elaborou um acordo conhecido como Política dos Governadores, que durou toda a República Velha. Ela pode ser assim resumida. Vamos resumir a política dos governadores. Também são assuntos destacados na política. Apoiar os grupos mais fortes em cada estado. Apoiar o grupo mais forte em cada estado, reduzindo ao máximo as disputas regionais. Buscar um acordo mínimo entre os governos estaduais e o federal. Submeter o legislativo ao executivo, de tal modo que o Congresso Nacional não impedisse as iniciativas do presidente da República. Assim, a presidência sustentaria no poder os grupos políticos mais fortes dos estados. Em troca, este apoiaria a política do presidente, principalmente na eleição para a Câmara dos Deputados. Um complexo sistema eleitoral controlado pelos próprios políticos, no qual as fraudes eram frequentes. Permitir que o grupo político dominante em cada estado elegesse representantes favoráveis ao presidente. As oligarquias. Vamos destacar as oligarquias. Lembrando que ainda estamos falando da política da República Velha. Apesar de algumas garantias escritas na Constituição, a verdade é que o poder da República Velha esteve todo o tempo nas mãos da oligarquia. De fato, um reduzido grupo de pessoas, todas donas de maiores fortunas locais ou ligadas a elas, controlavam o governo estadual. Como o Estado tinha adquirido grande autonomia, na prática os poderosos da oligarquia de São Paulo e Minas passaram a decidir o rumo da política nacional. A liderança mineira e paulista fizeram um acordo que garantiu o revezamento dos dois estados na presidência da República, o que foi denominado política do café com leite. Política do café com leite. A liderança mineira e paulista fizeram esse acordo de revezamento dos dois estados na presidência da República. Esse nome era alusão à produção cafeeira paulista e ao gado leiteiro de Minas. A possibilidade de alterar essa política pelo voto era nula.
Em primeiro lugar, o voto não era obrigatório, e a grande maioria das pessoas autorizadas a votar, que já eram poucas, via a política como algo apenas de gente importante ou oportunidade para pedir favores. Os números são bastante expressivos. A eleição que contou com o maior número de eleitores foi a de 1930, com 5,7% de votantes total da população. Além disso, o resultado das eleições não era nada confiáveis. O voto não era secreto, isso é, todos viam em quem o eleitor estava votando. Isso permitia que o chefe político forçasse os eleitores a votar nos seus candidatos. Além disso, como acontecia desde a época da monarquia, votos e eleitores eram falsificados. Havia pessoas que votavam mais de uma vez, por exemplo, usando o nome de mortos. O título de coronel vinha da antiga Guarda Nacional. Daí vamos falar um pouco sobre os coronéis. Surgimento da palavra coronel, que muitos não sabem da história e vão se perguntar: quem eram os coronéis? O título de coronel vinha da antiga Guarda Nacional do Império. Era considerado a líder locais, em geral grande proprietário de terra. Como o Brasil era um país agrícola, durante a República Velha, a maioria da população brasileira vivia na zona rural ou em povoados e pequenas cidades, onde o poder dos coronéis era imenso. Os coronéis não controlavam apenas eleições, também distribuíam favores, cumprindo funções que o próprio Estado não cumpria. Em troca, exigiam o voto da pessoa a quem ajudava. Assim que desejasse ocupar a carga na administração pública, por exemplo, teria de se tornar um dos seus protegidos. Como o serviço de saúde pública era ruim, em muitos lugares inexistente, era o coronel quem doava remédios, emprestava dinheiro ou cedia veículo para levar doentes mais pobres a hospitais. Os coronéis eram procurados também para resolver questões de justiça e, caso fosse de seu interesse, chegavam a proteger criminosos. Muitos coronéis possuíam até força militar própria. São Paulo, Minas e o governo federal. O estado de São Paulo conquistou grande autonomia em relação ao governo federal, graças à exportação de café, que gerava grande renda à sua poderosa força política. Para ter uma ideia da importância do café na economia brasileira da época, basta lembrar que o produto correspondia a 60% de tudo que o Brasil exportava. Portanto, o café de São Paulo, 60% da exportação do Brasil. Portanto, o que o Brasil exportava, 60% era o café. Entre 1894 e 1906, os paulistas conseguiram eleger 3 presidentes: Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Foram os presidentes até 1906. 1894 até 1906. Tivemos Prudente de Moraes, Campos Salles e Rodrigues Alves. Os presidentes que foram eleitos até 1906. A situação de Minas era um tanto diferente. O estado não tinha só o café como principal produto, mas também o leite. No entanto, não possuía a riqueza econômica de São Paulo, que fazia mais dependente do governo federal. Contudo, a partir de 1897, os mineiros conseguiram vencer suas disputas internas e se unir para impor na política nacional. Foi então que surgiu a política do café com leite. Paulista e mineiro passaram a se revezar no poder. Em 1909, porém divergência em função da valorização do café, provocaram o rompimento do acordo. Portanto, vamos anotar que em 1909 rompem o
o acordo. Então a política do café com leite, as divergências em função da valorização do café provocaram o rompimento do acordo. Na sucessão presidencial desse ano, os mineiros apoiaram o militar Hermes da Fonseca, eleito, e os paulistas, um civil Rui Barbosa. A divergência entre mineiros e paulistas permaneceram até 1913, quando um pacto realizado na cidade de Ouro Fino, em Minas, de novo dois estados concordaram em se revezar na presidência. Esse acordo só seria rompido em 1929. A sociedade brasileira na Primeira República, como era composta, né? A imigração. Como já vimos com o fim da escravidão, os criadores de café buscaram outra alternativa para garantir mão de obra. Os imigrantes. Desde o Império, algumas experiências vinham sendo tentadas, mas a imigração só se intensificou depois que a escravidão foi totalmente abolida no país. Assim, entre 1887 e 1930, entraram no Brasil cerca de 3,8 milhões de estrangeiros. Portanto, de 1887 a 1930, 3,8 milhões de estrangeiros entraram no Brasil. Esses estrangeiros, quem já estudou a história deverá saber quem eram os estrangeiros. Estrangeiros de Portugal, da Itália, os portugueses, da Itália os italianos, da Espanha os espanhóis, da Alemanha os alemães e também do Japão. Então, esses estrangeiros de Portugal, da Itália, da Espanha, da Alemanha e do Japão vinham para trabalhar nas fazendas. Em geral vinham para trabalhar nas fazendas. Grupos menores como judeus, sírio-libaneses estabeleceram-se principalmente nas cidades sem financiamento do governo. Então, vamos colocar menos, um pouco menos, né? Menos vão ter judeus, sírio e libaneses. Era dado apenas aos imigrantes agricultores o financiamento. Portanto, não recebia financiamento. Judeus, sírios e libaneses não recebiam financiamento. Vinham de modo espontâneo ganhar a vida no Brasil. Primeiro como mascate e, com o passar do tempo, como pequenos comerciantes. Alguns chegaram a se tornar industriais ou donos de grandes lojas. Portanto, os portugueses eram em maior número, os italianos um pouco menos, né? Espanhóis como terceira força, japoneses, alemães e os outros, libaneses, judeus, holandeses, ucranianos e suíços. Todos eles eram imigrantes que entraram na terra brasileira. Vamos destacar agora, nesse período da história do Brasil, até 1930, vamos destacar a agricultura. A agricultura.
Durante toda a República Velha, o Brasil permaneceu um país agrícola, embora outras atividades econômicas crescessem. Em 1920, por exemplo, 9,1 milhões de pessoas que trabalhavam no Brasil, 6,3 milhões se ocupavam na agricultura. Portanto, a agricultura prevalecia no Brasil em 1920. 1920, de 9,1, 6,3 milhões trabalhavam na agricultura. Portanto, era a atividade predominante. Contudo, a principal fonte de lucro era o café, com São Paulo à frente. Nesse estado, as riquezas produzidas pelo café proporcionavam o desenvolvimento de novas plantações. E aí surgiram novas plantações, né? Arroz, feijão, milho e algodão. Arroz, feijão, milho e algodão. Se o café era o carro do trem, né, impulsionava novas culturas, como arroz, feijão, milho e algodão. O crescimento da cidade e a expansão da indústria veio logo em seguida. Então vamos estar falando um pouco sobre o crescimento das cidades. Entre 1889 e 1930, a cidade brasileira cresceram muito. Mas a cidade que mais cresceu, sem dúvida, foi São Paulo. São Paulo foi a cidade que mais cresceu. Esse crescimento se deve, em grande parte, aos imigrantes que deixaram a agricultura ou vieram direto para o trabalho urbano. Portanto, imigrantes impulsionaram São Paulo. Na capital paulista, eles trabalhavam no artesanato, na construção civil, no comércio ambulante, em fábricas e oficinas de fundo de quintal, como profissionais liberais, operários, empregados domésticos. São Paulo era um importante centro comercial, com grandes bancos e órgão administrativo. O Rio de Janeiro, entretanto, continuava sendo a capital federal e principal cidade brasileira do período. Apesar de São Paulo ser a mais importante financeiramente, Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Vamos estar destacando agora a indústria. Vamos estar destacando a indústria. Quando em 1889 o golpe militar de 15 de novembro instalou a República, as fábricas eram mais importantes do país concentravam-se no Rio de Janeiro. Mesmo assim eram poucas, mas porque naquela época a maioria das indústrias se concentrava na capital. Porque depois da decadência do café, do Vale do Paraíba, negociantes e proprietários deslocaram seus investimentos para o setor industrial. Além disso, os grupos de bancos do país estavam sediados no Rio e podiam emprestar dinheiro para esses novos investimentos. Havia também um mercado consumidor razoável, composto não só pela população da capital, mas da cidade próxima, ligada ao Rio por ferrovias. Quanto à mão de obra, havia entre a população pobre do Rio um grande número de pessoas disponíveis, embora despreparadas. Além disso, imigrantes estrangeiros e brasileiros de outras regiões do país se dirigiam à capital federal em busca de emprego. Já em São Paulo, a indústria passou a crescer após o fim da escravidão. Mas somente em 1920 o estado de São Paulo superou a capital federal. Quais os números, né? 1920, São Paulo supera o Rio.
supera o Rio com 33,2%, 33,2% contra 16,6%. Em termos de produção industrial, enquanto Rio Grande do Sul ocupava o terceiro lugar com 11%. Rio Grande do Sul, 11%, terceiro lugar. Portanto, a indústria de São Paulo passou a predominar. Os produtos mais fabricados naquela época eram tecidos, alimentos, bebidas e roupas. A indústria de tecido e algodão foram as que mais cresceram, surgindo várias com mais de 1.000 empregados. Durante a República Velha, contudo, o governo brasileiro não esteve preocupado em incentivar a indústria. A prioridade continuava sendo a produção e exportação do café. Portanto, qual a indústria daquela época? Vamos colocar aqui a indústria daquela época. A indústria de alimentos e roupas. Alimentos e roupas. Alimentos e roupas. Indústria de tecido de algodão. Tecido de algodão é o que mais crescia. Tecidos de algodão, as que mais cresciam. Agora vamos entrar no assunto da borracha. Alguém deve ter estudado sobre a borracha. Foi na Amazônia, formado pelo estado de Amazonas e do Pará. Amazonas e Pará. Na Amazônia, formada pelo estado do Amazonas e do Pará, que aconteceu dos mais impressionantes fenômenos econômicos da República Velha. Trata-se da produção da borracha vegetal. A procura por esse produto havia aumentado muito na Europa e nos Estados Unidos. Isso aconteceu por causa da popularidade das bicicletas a partir da década de 1890 e do crescimento da indústria dos automóveis a partir do início do século XX. Entre 1898 e 1910, a borracha tornou-se o segundo produto brasileiro de exportação, perdendo só para o café. Durante esses anos, ela correspondeu a 25,7% das exportações, enquanto o café correspondia a 52,7%. O crescimento da produção borracheira causou significativa transformação na região. Muitas pessoas migraram, principalmente do Ceará, fugindo da seca para trabalhar nos seringais amazônicos. Portanto, vamos estar citando o estado do Ceará, no caso da borracha. Muitas pessoas migraram do Ceará fugindo da seca para trabalhar em seringais amazônicos. Com a riqueza produzida por essa atividade, a cidade de Manaus, capital do Amazonas, e Belém, capital do Pará, cresceram e se desenvolveram. No entanto, no interior, os seringueiros continuavam a viver uma vida pobre. Mas a crise chegou logo em 1910, arruinando a economia da borracha. As colônias inglesas na Ásia começaram a produzir borracha de boa qualidade e mais barata que as brasileiras, desbancando os seringais amazônicos. Portanto, a crise chegou em 1910, afetando a questão da borracha. Revoltas populares e rebeliões contra o regime. Durante as primeiras décadas de existência, a República Brasileira enfrentou um país em mudanças, revoltas, motins, rebeliões, conflitos e movimentos populares de oposição ao regime foram reprimidos pelo governo. Revoltas no campo, portanto, revoltas contra o regime.
Vamos citar aqui nesse texto as revoltas contra o regime. Revoltas no campo. No campo, onde vivia a maioria das pessoas, as condições de vida eram particularmente difíceis. Havia muita fome e miséria. Poucas pessoas sabiam ler e escrever. As condições de higiene eram precárias. No Nordeste, a situação era mais complicada, pois a seca, muito comum na região, arrasava a agricultura, da qual dependia quase toda a população. A miséria do Nordeste explica em parte as diversas rebeliões e movimentos populares que surgiram nessa região durante a República Velha, entre os quais destacamos a revolta de Canudos, de Juazeiro e do Contestados. Dessas revoltas vamos estar destacando Canudos. Canudos talvez seja uma história não muito bem explicada. Um dos mais famosos e importantes movimentos sociais foi o de Canudos em 1893. 1893. No norte da Bahia. Norte da Bahia. Formou-se um povoado de camponeses conhecido como o Arraial de Canudos. Arraial de Canudos. O líder da localidade, fundador do Arraial, era o cearense Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro. Portanto, Antônio Vicente Mendes Maciel. Antônio Vicente Mendes Maciel. Seria o Antônio Conselheiro. Aquele conhecido como Antônio Conselheiro. Sua pregação de doutrina católica acabou traindo milhares de camponeses miseráveis que encontravam esperança nas palavras e no exemplo de Conselheiro. O Arraial chegou a ter entre 20 e 30 mil habitantes. 20 a 30 mil habitantes. A comunidade levantou suspeita tanto do governo baiano quanto da Igreja Católica. Os sertanejos haviam construído uma pequena cidade autônoma, aberta aos que não tinham para onde ir ou que procuravam outra alternativa além do trabalho nas grandes fazendas. Os proprietários temiam que com Canudos a mão de obra diminuísse e novas comunidades semelhantes surgissem no sertão. Utilizando como pretexto o corte ilegal da madeira em terra próxima ao Arraial, o governo baiano enviou tropas a Canudos para destruir a comunidade. Depois de 3 tentativas frustradas de derrotar Canudos, as 2 últimas organizadas pelo governo federal, o Arraial foi arrasado e Conselheiro foi morto. Isso ocorreu em agosto de 1897. Portanto, em agosto de 1897. Agosto de 1897. Depois de 1 mês e meio de lutas em que a comunidade enfrentou forças federais que contavam com 8 mil homens e armas modernas. Muitos dos sertanejos que não morreram em combate foram presos e degolados. Assim acaba o sonho de Canudos. Agora vamos para Juazeiro. Juazeiro.
entre 1872 e 1924, 1872, 1924, na cidade de Juazeiro, no Ceará, formou-se um movimento em torno da pessoa do padre Cícero Romão Batista. Padre Cícero Romão Batista. Durante longo e sofrido período de seca nordestina, o Padre Cícero reunia pessoas para rezar e pagar promessas. Com o tempo, as pessoas passaram a acreditar que o padre fazia milagres, e muitos foram morar em Juazeiro ou visitar o sacerdote em Romaria. A Igreja Católica via com desconfiança a crescente popularidade do Padre Cícero, temendo que ele acabasse fundando sua própria igreja. Uma ordem do Papa chegou a proibir rezar missas, mas Padre Cícero soube usar a força que as multidões de fiéis lhe davam. Logo se tornou uma espécie de coronel, participando de disputas políticas. Padre Cícero dispunha inclusive de jagunços armados. Seus seguidores foram empregados em outras tarefas, como a colheita de algodão no sertão da Paraíba e, durante a década de 1920, na construção de açudes. Falecido em 1934, ainda hoje Padre Cícero possui milhares de devotos. Ao contrário de Canudos, o movimento de Juazeiro nunca ameaçou a ordem. Apesar da desconfiança da igreja, Padre Cícero jamais pregou contra as crenças católicas. Na política, ele se comportou como um típico coronel, distribuindo favores e se aliando a latifundiários nas disputas locais. Agora vamos à revolta do contestado. A revolta do contestado. Quem viu a história do Ceará viu um pouco sobre Padre Cícero. Inclusive, tem autores que o criticam e autores que o elogiam. A revolta do contestado aconteceu entre 1912 e 1916. 1912 e 1916. Numa região chamada Contestado, porque era disputado pelo estado de Santa Catarina e Paraná. Santa Catarina e Paraná estavam disputando essa região. Ocorreu a maior rebelião camponesa do Sul. Tratava-se de 50 mil pessoas que lutavam pela posse de terra e esperavam o exército encantado de São Sebastião, que viria instalar um reino igualitário. Foram derrotados em 1916 pelas tropas do exército, da polícia e pela primeira vez na história do Brasil por aviões. Portanto, essa revolta do contestado, ela aconteceu lá, essa disputa entre Santa Catarina e Paraná. Naquele tempo, 50 mil pessoas na disputa do contestado. Então, haviam 50 mil pessoas na região do contestado. Revoltas na cidade. Em algumas ocasiões, os trabalhadores organizavam-se em greve, protesto e revolta contra patrões e governo. Reivindicava aumento no salário e melhores condições de vida. Na cidade, as ideias e as pessoas circulavam com muito mais facilidade e liberdade do que na zona rural, onde o proprietário de terra podia, por exemplo, controlar estradas e casas. Naquela época, as condições de trabalho nas fábricas e serviços em geral eram bastante duras. Não havia férias, 13º salário, licença maternidade, hora extra ou aposentadoria.
Como a jornada de trabalho não era regularizada, haviam pessoas, inclusive mulheres e crianças, que trabalhavam mais de 12 horas por dia e o ambiente de trabalho era muitas vezes insalubre e desconfortável. Durante a República Velha, surgiram sindicatos e associações para defender ou conquistar direitos para os operários, mas com pouco sucesso. Entre 1917 e 1920, houveram várias greves, sobretudo em São Paulo, cerca de 100, e Rio de Janeiro, mais de 60. Portanto, a história das greves já começa em 1917, 1920, sendo São Paulo cerca de 100, Rio de Janeiro mais de 60, né? Mais de 60. Esse movimento ocorreu e estava ocorrendo no mundo. Além das duras condições de trabalho, uma das causas desse surto grevista foi a alta dos preços com a Primeira Guerra Mundial, que ocorreu de 1914 a 1918. Portanto, ficou bastante difícil a importação de produtos europeus. Por causa da falta de produtos, os preços se elevaram, prejudicando a população mais pobre. Houve também especulação com o gênero alimentício. Além disso, em fevereiro de 1917, iniciou na Rússia uma onda revolucionária que acabou afetando o mundo todo, e foi exatamente a Revolução Russa. Esse assunto vamos estar vendo nas próximas aulas, que ocorreu em novembro de 1917 na Rússia. Nesta aula, como é a aula de História do Brasil, veremos apenas um pequeno resumo. Após violenta disputa, instalou-se o socialismo, regime político dirigido por trabalhadores rurais e urbanos. Esse regime tomou todas as fábricas e propriedades do Estado, promoveu uma radical reforma agrária, dividindo as grandes fazendas de camponeses. Nascia o primeiro Estado socialista da história. Tanto dentro da própria Rússia quanto nos demais países do mundo, o socialismo foi fortemente combatido por indústrias e fazendeiros que se opunham a ele. Na Rússia, o socialismo se consolidou após uma das mais violentas guerras civis da história, entre 1918 e 1921. Vamos estar vendo nas próximas aulas.